A seguir, Hora da Notícia. O governo deve anunciar hoje um pacote de medidas para aquecer a economia. Uma delas, a liberação dos saques do FGTS. Será que a lei do cadastro positivo, que entrou em vigor na semana passada, vai, de fato, na realidade, beneficiar o consumidor? Quem vai responder a essa pergunta é o coordenador do Balcão do Consumidor, professor doutor Liton Lanes Pilau Sobrinho. O cartório eleitoral de Passo Fundo voltou a funcionar normalmente, já é possível agendar atendimentos. E ainda nesta edição, os filmes finalistas do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, exibidos em Passo Fundo e de graça. Hoje é quinta-feira, é 18 de julho, é hora da notícia. Há cerca de uma semana, o cartório eleitoral de Passo Fundo ficou alagado por causa de um cano que estourou. Bom, depois do susto, o trabalho, aos poucos, vai voltando à normalidade. Bom, depois do susto desse cano que estourou e acabou alagando aqui o cartório eleitoral de Passo Fundo, agora o trabalho está voltando à sua normalidade. A gente vai conversar com a Sorreila Vivan, ela é chefe da zona eleitoral número 128 aqui de Passo Fundo. Sorreila, tudo bem? Tudo bem. Foi um susto, hein? Foi um susto. Quando nós chegamos, nos deparamos com todas as dependências, com bastante água, né? Então foi um susto tremendo e principalmente que nos assustou bastante, né, foi a questão da energia elétrica, né? Como os bombeiros nos orientaram a desligar os disjuntores, né? Assim procedemos para evitar qualquer risco aos servidores, né, e aos próprios eleitores. Em função disso também que acabou se suspendendo no dia da ocorrência, né, no dia 10, o atendimento aos eleitores. Vocês têm muitas urnas aqui, mas apenas 8 urnas que tiveram contato com a água. Isso. As urnas ficam acondicionadas em prateleiras, né? No dia anterior, né, ao incidente, estava se fazendo o remanejamento, a organização das prateleiras das urnas, e em função disso algumas estavam empilhadas na lateral das prateleiras, né, em função disso que algumas ficaram em contato com a água, né, mas a gente está analisando, verificando se houve um comprometimento, se as urnas, né, tiveram algum dano, né, foram danificadas. Isso a gente vai aguardar um tempo até que elas possam serem ligadas. Isso, dar esse tempo justamente para a questão da umidade também, né? E aproveitando que a gente está aqui, é importante reforçar, a gente está próximo de eleições aí, né? E tem que destacar a questão do cadastramento biométrico, né? O quanto é importante as pessoas virem e se atualizarem. Isso. A gente faz um chamamento, né, para os eleitores de Passo Fundo que não fizeram ainda o recadastramento biométrico, que procurem o cartório eleitoral, façam o quanto antes, não deixem para quando for obrigatório, isso, porque ano que vem temos eleições também e em ano de eleição, o cadastro eleitoral fecha início de primeira semana de maio, aproximadamente, né? Tem a possibilidade de se efetuar o agendamento no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Tem no menu eleitor e eleições, agende seu atendimento. É bem fácil, só seguir os passos, né? Agendar o atendimento. Assim o eleitor otimiza o seu tempo, né? E a nossa organização aqui também para o atendimento fica melhor, porque a gente percebe que muitos eleitores chegam conjuntamente, parece que é uma combinação, inclusive, né? Mas acaba o eleitor tendo um período de espera longo, né? Que o eleitor consiga agendar, programar o seu tempo, né? Vai facilitar o nosso trabalho e otimizar o tempo do eleitor também. Ok, Sorreila, muito obrigado. A gente conversou com a Sorreila Vivan, ela que é chefe da zona eleitoral número 128 aqui de Passo Fundo. A gente volta para o estúdio. Entrou em vigor na semana passada a lei que determina que pessoas físicas e empresas sejam incluídas automaticamente no cadastro positivo. Nesse dia a gente falou sobre esse assunto aqui no Hora da Notícia. E olha, a expectativa é que essas informações positivas, como por exemplo, contas que você pagou de telefone, água, luz, fornecedores,
ajudem a liberar mais crédito no mercado e que os juros baixem. Bom, se essa expectativa será de fato efetivada ou não, é o que nós vamos saber a partir de agora. Está com a gente o coordenador do Balcão do Consumidor, um projeto de extensão aqui da Faculdade de Direito da UPF, o professor Liton Lanes Pilau Sobrinho, que também é doutor em Direito Público. Professor Liton, seja bem-vindo. E a gente quer começar já lhe perguntando de forma muito direta, esse cadastro vai beneficiar o consumidor? O cadastro entrou em vigor em 2011 e de lá para agora baixou os juros. Então, obviamente que as não houve informações benefício que efetivo. não, né? Embora a lei ela estabelece agora uma obrigatoriedade de inclusão, né, não significa dizer que o consumidor, para haver essa inclusão, ele tem que ser notificado. Ele será notificado que será incluído no cadastro positivo. Então, nós podemos observar que essas entidades, elas são caracterizadas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, entidades de caráter público, ou seja, o consumidor tem que ter acesso aos seus dados. Então, a informação é passada, mas no momento que o consumidor busca uma certidão, eles querem cobrar do consumidor, que é a parte vulnerável da relação de consumo. Então, efetivamente, na prática, com a lei, né, do cadastro positivo, ocorreu uma série de ações que a lei estabeleceu um score, ou seja, aquele consumidor que pouco utiliza o seu CPF, às vezes ele tem o seu crédito negado porque ele tem um score baixo. E pode passar a impressão que tem um poder aquisitivo muito baixo pelo fato de não utilizar o CPF, Exatamente, certo? Exatamente. Então, dentro desse sentido, né, o consumidor, para ele ter um bom score, ele tem que usar o CPF, mas não significa dizer que ele tenha um bom acesso ao crédito. Na prática, efetivamente, desde 2011 para cá, não baixou a taxa de juros no país. Pois é, eu comecei dizendo que a lei entrou em vigor na semana passada e você me disse que ela é desde 2011. O que mudou de 2011 para a semana passada? Houve um decreto-lei que veio a regulamentar o funcionamento da lei do cadastro positivo, aonde ele vem estabelecer a obrigatoriedade de inclusão dos consumidores. As empresas os bancos de dados vão cadastrar os consumidores e tem que notificar o consumidor. E o consumidor pode solicitar a sua exclusão desse banco de cadastro de dados. Porque na prática, efetivamente, desde 2011 não houve um benefício do consumidor. Aí nós temos um problema muito maior, que é a questão da violação de dados dos consumidores. Pois é, a gente queria lhe perguntar isso, você é um especialista nessa área, hoje o coordenador do curso de mestrado em Direito aqui da UPF. Na sua visão, há violação dos dados do consumidor? Neste caso, há um repasse de informações do consumidor. A própria questão que tivemos uma polêmica atual em relação à questão do serviço de atendimento ao consumidor, do telemarketing. Como é que uma empresa que eu nunca mantive relação, ela tem acesso aos meus dados? Então aí já começa. Essas informações são repassadas de um para o outro. Isso violando a lei de proteção de dados do consumidor. Então, no momento que o consumidor aderir, ele vai estar autorizando. Mas o consumidor, pela lei, ele também tem acesso a ter a informação de quais empresas consultaram o seu cadastro. Isso deve ser fornecido ao consumidor. Na prática, essas questões não ocorrem, como a lei do cadastro do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? O consumidor solicita as informações e as empresas não têm enviado essas informações ao consumidor. Só Isso que o assim, decreto do SAC é de 2008. O cadastro positivo, o consumidor ele é automaticamente incluído. Se ele quiser ser excluído, ele precisa ter um procedimento lá no portal. O que o consumidor deve fazer, na tua opinião? Esse é o grande problema, porque a maioria dos consumidores não tem o acesso à informação. Ou seja, o consumidor, que é a parte vulnerável, é ele que vai ter que solicitar a sua retirada. A mesma questão agora em relação à questão do telemarketing, do consumidor tem que se cadastrar para não receber ligação de telemarketing. Bom, o Balcão do Consumidor da Universidade de Passo Fundo está à disposição para o esclarecimento desse tipo de questão, mas a sua orientação para o consumidor é qual? O consumidor deve observar bem, efetivamente, né, se isso vai beneficiar ele ou não. Na prática, o que vem ocorrendo desde 2011, não houve benefício do consumidor, porque no país não baixou a taxa de juros efetiva. Além disso, nós temos uma das taxas de juros, uma das maiores do mundo, em relação a cartão de crédito, a questão também relacionada a cheque especial, entre outros. Então, qual é o benefício efetivo que o consumidor vai ter?
E o grande problema vai ser a questão da informação ao consumidor. Ou seja, não pode a parte vulnerável da relação de consumo, que tem um pequeno poder aquisitivo, ter que ter um custo a mais para ter, por exemplo, uma certidão de que não está negativado ou de que essas informações sobre ele ter o acesso. Então, não pode se repassar esse custo para o consumidor, porque esse custo já é absorvido pelo mercado e até na própria questão da venda já é embutido o custo. A gente estava acompanhando aí imagens do balcão do consumidor, do atendimento que é prestado à comunidade durante todas as tardes, de segunda a sexta. Segunda a sexta-feira. Liton, no Campus 3 da Universidade. 3. Mais de 100 mil pessoas foram atendidas só em Passo Fundo. Né? E aí tem todo o trabalho nos campi também. Todos os campos da UPF têm o balcão do consumidor. Muitíssimo obrigada pelas suas explicações aqui. Bom trabalho. Obrigada. Um pacote de medidas para movimentar a economia é o que se aguarda para o dia de hoje. Quem tem as informações é Zulmara Colucci. Zulmara, o que você tem para contar para a gente hoje? Olha só, Thaís, é a grande expectativa, viu? O governo deve anunciar hoje um pacote de medidas para aquecer a economia, marcando os 200 dias do mandato do presidente Jair Bolsonaro. E uma delas é a liberação dos saques do FGTS. A equipe econômica tem várias propostas. Vou passar algumas delas. Saque único de um percentual de contas ativas e inativas do fundo, se fala em 35%. Saque apenas de contas inativas neste ano, ou a criação de um modelo de saque anual que poderia funcionar aí como uma espécie de 14º salário para o trabalhador. A ideia é injetar na economia algo em torno de 60 bilhões de reais, se somados à liberação antecipada do PIS/PASEP, que também deve ser anunciada. Com uma economia estagnada e um índice cada vez maior de endividamento, a medida surge necessária, mas é paliativa. E quem adverte aí são os especialistas. Eu conversei hoje com o professor Jusemar Zilli, por exemplo, da Faculdade de Economia aqui da UPF, e ele me disse que a medida deverá estimular o consumo, sim, das famílias e que isso deve impactar de forma positiva na economia. Mas, de outra parte, ele já dá um conselho aí aos que acessarem esse recurso. O primeiro a fazer é pagar as contas com os juros mais altos antes de fazer novas compras. Como ainda não temos detalhes dessas medidas que devem ser anunciadas aí até o final do dia, a alternativa é ter paciência e aguardar o que efetivamente será anunciado nesse pacote. Agora, Zulmara, como você bem falou, feito o anúncio do pacote, o desafio a partir de amanhã ou de segunda-feira é como gastar bem esse valor. Mas a gente vai falar melhor sobre isso na semana que vem. Obrigada, viu, Zulmara? Bom trabalho. Obrigada. E olha, e você já pensou em assistir diversos filmes, uma semana inteira de graça? No próximo bloco a gente vai falar sobre esta ação que está acontecendo em Passo Fundo. Nós já voltamos. E tem novidade aqui na UPF e a gente começa esse bloco contando isso para você. Se você tem familiares de primeiro grau fazendo um curso de graduação aqui na universidade, pode solicitar um desconto de 10% na mensalidade de um dos integrantes da família. Para saber como funciona, é só entrar no portal da UPF. O endereço é esse aí que aparece na sua tela, bem fácil, upf.br. Temperatura mais alta a partir de hoje, as máximas aqui na região podem passar dos 20 graus nos próximos dias. Veja mais na previsão para amanhã e já para o sábado. A sexta-feira será de tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens, mínima 10 e máxima 20 graus. O sábado será de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, mínima 11 e máxima 22 graus. Passo Fundo tem 2 eventos programados para domingo. É o Música na Praça e a Parada Literária da Feira do Livro. A gente está falando aqui de eventos públicos. Eles vão acontecer juntos na Praça do Boqueirão Legal. Na programação estão aí shows das duplas Guede, do Bandolim e Rafael Terres e Aline Love com Carlos Vinícius de Sá. É a partir das 2 horas da tarde.
Os filmes finalistas do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro estão sendo exibidos no Sesc em Passo Fundo. Em cartaz, produções que concorreram ao Oscar, que foram premiadas no Festival de Cinema de Gramado e tudo de graça. É a primeira vez que esse tipo de evento acontece na cidade. Que presente nunca foi pedido por ninguém? A senhora não queria me dar um presente? Qualquer um? Pois então, eu quero um circo. Uma história de amor, de família, em um circo. 100 anos, 2 guerras mundiais, 5 Copas do Mundo a serviço do respeitável público. O longa-metragem O Grande Circo Místico representou o Brasil no Oscar e é um dos finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria longa-metragem de ficção. Foi como se nada tivesse acontecido antes disso na minha vida. Como se tudo fosse começar naquele instante. Como se Deus estivesse criando o mundo naquela horinha mesmo. Outro finalista, As Herdeiras, na categoria longa-metragem ibero-americano, recebeu 5 troféus no Festival de Cinema de Gramado. Conta a história de herdeiras de famílias abastadas do Paraguai que vivem da venda dos bens. Uma delas acaba presa devido às dívidas e redescobre um novo jeito de viver. Os 2 filmes fazem parte da mostra que acontece em Passo Fundo. A maioria desses filmes que são exibidos agora, durante a mostra, são filmes que não entram em cartaz nas salas comerciais. São filmes ibero-americanos, muito filme brasileiro. A gente tem que ter acesso a essa produção. A cinematografia brasileira é muito rica, tem uma qualidade muito grande. Nós participamos de todos os festivais do mundo, nós sempre recebemos prêmios, mas não temos acesso a esses filmes, né? A mostra acontece na Sala de Cinema do Sesc até a próxima sexta-feira. São exibidos 21 filmes das 4 categorias do Prêmio Nacional. O evento foi realizado com a participação do cinematógrafo, CUFA de Passo Fundo, Ponto de Cinema UPF e Sesc. Andressa tirou a tarde para acompanhar a programação. Sempre gostei muito de cinema, acho que cinema é uma coisa bem democrática e popular. E aí, hoje, em especial, vão passar vários filmes que eu gosto, que é Call Me By Your Name e 3 Anúncios para um Crime. Então, hoje foi um dos dias que eu mais gostei, então eu resolvi vir, assim. Eu acho que é muito importante você apoiar a cultura da cidade e quando tem eventos como esse, né? Acho que é muito importante, muito democrático a gente valorizar quando tem eventos assim. Um dos filmes está sendo exibido neste momento. E, claro, a gente não pode filmar, fotografar, atrapalhar o público, né? Até porque a participação das pessoas é fundamental. Quem está aqui assistindo aos filmes pode, inclusive, participar da escolha do júri popular em cada categoria. O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro está chegando. Confira os filmes finalistas nas categorias Melhor Longa-Metragem Ficção, Documentário, Estrangeiro e Ibero-Americano. Acesse o site academiabrasileiradecicinema.com.br. No voto popular, você é nosso especialista. Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019. Vote. Participe. E olha só, hoje não tem programação, mas amanhã, sexta, ela continua a partir da 1h da tarde no Sesc de Passo Fundo. Você pode, inclusive, chegar 1h da tarde e ficar até a noite, se quiser. Para saber quais filmes vão ser exibidos, é só entrar na página do evento no Facebook. Você digita lá, Mostra de Filmes Finalistas, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Hoje a gente fica por aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A UPF TV está no Facebook, no Instagram e no YouTube. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Obrigada pela sua companhia.